O início da obsessão. Na pequena cidade de Vila Verde, aninhada entre montanhas escuras e cercada por uma floresta densa e nevoada, a rotina dos habitantes era marcada pela tranquilidade e monotonia. Entretanto, havia um homem cujo espírito era inquieto, tomado por uma ambição que crescia a cada dia: Policial Barroso. Conhecido por sua inteligência e dedicação, ele era um cientista autodidata, obcecado por desafiar os limites da vida e da morte. Barroso passava horas em seu porão, que ele havia convertido em um laboratório improvisado, onde realizava experimentos que desafiavam as leis da natureza. Seus estudos o levaram a uma descoberta que prometia mudar o mundo: a possibilidade de reanimar matéria morta. No entanto, a obsessão de Barroso não estava enraizada em um desejo de glória ou reconhecimento, mas em uma busca desesperada para entender e controlar os mistérios da existência humana. Sua parceira no trabalho policial, Policial Paula, era uma mulher prática e dedicada, que sempre respeitou a mente brilhante de Barroso, mas nunca entendeu completamente suas inclinações científicas. Paula era uma policial experiente, e seu foco estava em manter a ordem e a segurança na cidade. A relação entre os dois era de confiança mútua, embora Paula frequentemente ficasse desconfortável com as ideias excêntricas de Barroso. Tudo começou a mudar quando Barroso se deparou com um manuscrito antigo, escondido entre os arquivos esquecidos da biblioteca da cidade. O manuscrito, escrito por um cientista misterioso do século XVIII, descrevia detalhadamente um processo de reanimação de corpos mortos através de uma combinação de eletricidade e substâncias químicas. Fascinado pela possibilidade de trazer a vida de volta à matéria inerte, Barroso começou a estudar cada detalhe do manuscrito, absorvendo cada linha como se fosse uma revelação divina. Enquanto Barroso mergulhava mais fundo em seus estudos, Rodrigo, seu irmão mais novo, começou a notar as mudanças no comportamento de Barroso. Rodrigo, embora fosse menos ambicioso que seu irmão, sempre o admirou e tentou seguir seus passos. Ele era mais simples, alguém que valorizava as pequenas coisas da vida, mas a obsessão de Barroso começou a preocupar Rodrigo. Ele podia sentir que algo escuro estava tomando conta de seu irmão. Rodrigo decidiu confrontar Barroso sobre suas preocupações, mas foi recebido com uma resposta evasiva e fria. Barroso estava decidido a seguir seu caminho, e nada o impediria de alcançar o que ele acreditava ser a maior descoberta da humanidade. Ele começou a trabalhar em segredo, isolando-se cada vez mais, afastando-se não apenas de Rodrigo, mas também de Paulo e dos outros colegas. A criação de Charles. Barroso finalmente estava pronto para dar o próximo passo em seu experimento. Ele encontrou um sujeito perfeito, um corpo recentemente falecido, que ele havia obtido sob pretexto de uma investigação policial. O corpo pertencia a Charles, um homem que, em vida, era conhecido por sua força física, mas que morreu tragicamente em um acidente. Naquela noite, quando todos em Vila Verde estavam dormindo, Barroso desceu ao seu laboratório, o coração batendo com uma mistura de medo e excitação. Ele preparou o corpo de Charles, seguindo meticulosamente as instruções do manuscrito, conectando os fios e eletrodos, misturando as substâncias químicas e posicionando o gerador de energia que havia construído. Com um suspiro profundo, Barroso ligou o gerador, e uma onda de eletricidade percorreu o corpo de Charles. Durante o que pareceu uma eternidade, nada aconteceu. Barroso começou a duvidar de si mesmo, sentindo o peso do fracasso iminente. Mas então, ele viu um pequeno espasmo na mão de Charles, seguido por outro, e outro. Lentamente, os olhos de Charles se abriram, e um gemido baixo ecoou no porão. Barroso havia conseguido. Ele trouxe Charles de volta à vida. Entretanto, o ser que se levantou da mesa não era o Charles que Barroso esperava. A criatura diante dele era uma fusão entre homem e monstro, sua mente fragmentada, seus movimentos descoordenados, e seus olhos refletiam dor e confusão. Barroso tentou se aproximar, falar com Charles, mas a criatura reagiu com medo e violência, empurrando Barroso para o chão antes de fugir do laboratório. Desesperado, Barroso tentou seguir Charles, mas a criatura era rápida e forte, desaparecendo na escuridão da noite. Barroso sabia que não poderia reportar o que havia acontecido a ninguém. Ele estava sozinho, responsável por uma abominação que ele próprio havia criado. As investigações e as primeiras mortes. No dia seguinte, o caos tomou conta de Vila Verde. Corpos começaram a aparecer pela cidade, brutalmente assassinados, como se uma fera selvagem estivesse à solta. A polícia estava em alerta máximo, e Paula foi chamada para liderar a investigação. Barroso, que havia retornado ao trabalho policial, tentou esconder seu envolvimento, mas a culpa e o medo o consumiam.
Paula notou que Barroso estava mais retraído do que o normal, mas atribuiu isso ao estresse da investigação. Ela reuniu sua equipe, incluindo Estevão, João Rodrigues, Paulo e Henrique, todos policiais veteranos e de confiança, para tentar rastrear o que acreditavam ser um serial killer. Enquanto as investigações prosseguiam, Barroso tentava desesperadamente localizar Charles antes que mais pessoas fossem mortas. Ele começou a deixar pistas falsas para Paulo e sua equipe, na esperança de desviar a atenção deles da verdade. No entanto, Charles estava se tornando mais inteligente e astuto, aprendendo a evitar a detecção, ao mesmo tempo em que sua sede de vingança crescia. Uma noite, enquanto Barroso vasculhava a floresta em busca de Charles, ele foi confrontado pela criatura. Charles, agora capaz de falar rudimentarmente, acusou Barroso de tê-lo condenado a uma existência de dor e miséria. Ele exigiu saber por que Barroso o havia trazido de volta, por que ele havia sido forçado a viver como um monstro. Barroso, incapaz de dar uma resposta satisfatória, foi atacado por Charles, mas conseguiu escapar por pouco, deixando-o mais atormentado do que nunca. Enquanto isso, Paula começou a perceber que havia algo mais naquela investigação do que parecia. As evidências não batiam, as testemunhas estavam confusas, e havia uma sensação crescente de que algo sobrenatural estava em jogo. Ela começou a suspeitar que Barroso sabia mais do que estava revelando, mas ainda não tinha provas concretas. O confronto final. A tensão na cidade aumentou à medida que mais mortes ocorriam, e a população começou a exigir respostas. Paulo e sua equipe estavam sob pressão para encontrar o responsável e pôr fim ao terror que assolava a Vila Verde. Rodrigo, que vinha acompanhando os acontecimentos de perto, finalmente decidiu confrontar Barroso novamente. Ele forçou seu irmão a admitir o que havia feito, e Barroso, exausto e quebrado, confessou a verdade. Rodrigo, horrorizado, insistiu que eles precisavam destruir Charles antes que ele matasse mais pessoas. Paula, que havia seguido Rodrigo até o laboratório de Barroso, ouviu a confissão e ficou chocada ao descobrir que seu parceiro estava por trás de tudo. Ela estava dividida entre a lealdade a Barroso e seu dever como policial. No entanto, ao ver a devastação nos olhos de Rodrigo, ela soube que não havia outra escolha a não ser ajudar a destruir Charles. Os três elaboraram um plano para capturar Charles e acabar com sua existência de uma vez por todas. Eles armaram uma emboscada na floresta, onde sabiam que Charles costumava se esconder. Estevão, João Rodrigues, Paulo e Henrique foram mantidos fora do plano, pois Paula sabia que a verdade sobre Barroso destruiria não apenas suas carreiras, mas também suas vidas. Na noite da emboscada, a tensão era palpável. Barroso, Paulo e Rodrigo se prepararam para o confronto final, sabendo que poderiam não sobreviver. Quando Charles finalmente apareceu, ele estava mais monstruoso do que nunca, seu corpo deformado e seus olhos brilhando com uma fúria incontrolável. A luta foi feroz e brutal. Barroso tentou, pela última vez, apelar à humanidade de Charles, mas a criatura estava além da redenção. Ele atacou com uma força implacável, e embora Paulo e Rodrigo lutassem bravamente, parecia que Charles era invencível. No entanto, Barroso, em um ato de desespero, conseguiu atrair Charles para uma armadilha que havia preparado previamente. Com um último esforço, ele ativou o mecanismo, que eletrocutou Charles com uma descarga elétrica massiva, a mesma energia que havia dado vida à criatura agora destruía. As consequências e a reflexão. A explosão de energia foi avassaladora. Um clarão cegante iluminou a floresta, seguido por um silêncio perturbador. Charles, o resultado do experimento desastroso de Barroso, estava finalmente derrotado. O corpo deformado da criatura caiu no chão, inerte, envolto em fumaça e cheiro de queimado. Barroso, exausto e emocionalmente despedaçado, caiu de joelhos ao lado da criatura que ele havia criado e destruído. Paulo e Rodrigo se aproximaram lentamente, ambos feridos e visivelmente abalados pelo que acabaram de presenciar. Paulo olhou para Barroso com uma mistura de pena e desapontamento. Ela sabia que, apesar de suas intenções, Barroso havia cruzado uma linha que nunca deveria ter sido ultrapassada. Acabou, Barroso, disse Paula, sua voz trêmula mais firme. Agora precisamos lidar com o que aconteceu aqui. Barroso, com os olhos cheios de lágrimas, apenas assentiu. Ele sabia que não havia mais como esconder a verdade. Seu experimento, nascido de uma ambição desmedida, havia causado dor e morte, e agora ele teria que enfrentar as consequências. Rodrigo, ainda em choque, abraçou seu irmão, tentando confortá-lo. Nós vamos superar isso, Barroso. Juntos, vamos encontrar uma forma de seguir em frente.
Enquanto o grupo se preparava para sair da floresta, Barroso parou para olhar uma última vez para o corpo de Charles. Ele se perguntou se, em algum momento, poderia ter feito algo diferente, algo que teria evitado toda aquela tragédia. Mas, no fundo, ele sabia que estava sendo punido por sua arrogância e desejo de desafiar as leis da natureza. Ao voltarem para a Vila Verde, a cidade estava em estado de alerta, mas também de alívio. As mortes haviam cessado, e o medo que pairava sobre a comunidade começou a dissipar. No entanto, a investigação policial estava longe de terminar. Paula sabia que deveria fazer um relatório sobre o que havia acontecido, mas as implicações de revelar a verdade eram aterrorizantes. A revelação e a decisão final. De volta à delegacia, Paula se isolou para redigir seu relatório. Ela sabia que cada palavra escrita teria um impacto devastador. Enquanto ela ponderava sobre como relatar os eventos, Estevão, João Rodrigues, Paulo e Henrique começaram a fazer perguntas sobre o que realmente havia acontecido na floresta. Eles sabiam que havia mais na história do que o relatado oficialmente, mas respeitavam Paulo o suficiente para não pressioná-la, pelo menos por enquanto. Barroso, por outro lado, estava sob intensa vigilância. Sua saúde mental estava em ruínas, e ele mal conseguia suportar o peso de sua culpa. Rodrigo estava ao seu lado o tempo todo, tentando evitar que seu irmão caísse em um abismo ainda mais profundo de desespero. Paula finalmente concluiu seu relatório, mas antes de entregá-lo, decidiu conversar com Rodrigo e Barroso. Ela os chamou para uma reunião em uma sala privada na delegacia. Precisamos decidir como proceder, começou Paula, sua voz pesada de preocupação. O que realmente aconteceu não pode ser simplesmente apagado, mas se a verdade vier à tona, não só Barroso, mas todos nós, seremos destruídos. Barroso, cansado e quebrado, ergueu os olhos para Paula. Eu sei que cometi erros, erros imperdoáveis. Se você precisa me entregar, eu aceito o que vier. Não posso mais viver com esse peso. Rodrigo, sempre o mediador, interveio. Não, Barroso. Não é tão simples. O que aconteceu foi horrível, mas expor tudo isso destruiria não apenas você, mas toda a nossa família e o legado do nosso trabalho. Temos que pensar em uma solução que evite mais dor. Paula ponderou por um longo momento. Podemos relatar que capturamos um assassino, um criminoso foragido, que estava aterrorizando a cidade. Diremos que ele resistiu à prisão e que foi morto no confronto. Quanto ao que realmente aconteceu, será nosso segredo. Mas Barroso, você deve se afastar, deixar a polícia e encontrar uma maneira de se redimir por tudo isso. Barroso, embora hesitante, concordou. Ele sabia que era a única forma de evitar mais destruição. Eu farei isso, Paula. Irei embora, para algum lugar onde possa refletir sobre tudo o que aconteceu e talvez, um dia, encontrar paz, o futuro e as lições aprendidas. Nos dias que se seguiram, Vila Verde voltou lentamente ao normal, mas as cicatrizes dos acontecimentos recentes permaneceram. O relatório oficial de Paula foi aceito sem questionamentos, e a cidade finalmente pôde respirar aliviada. Estevão, João Rodrigues, Paulo e Henrique, embora desconfiados, decidiram não investigar mais a fundo, confiando na versão de Paula. Barroso deixou Vila Verde em silêncio, sem número de despedidas. Ele se retirou para uma pequena vila nas montanhas, onde viveu de forma modesta, dedicando seu tempo a estudos mais humildes e refletindo sobre as escolhas que fez. Ele sabia que nunca poderia escapar completamente do peso do que havia feito, mas esperava que, com o tempo, pudesse encontrar uma forma de se redimir. Rodrigo visitava seu irmão sempre que podia, tentando ajudá-lo a encontrar paz. Paula, por sua vez, continuou seu trabalho na polícia, mas agora com uma visão mais cética e cautelosa sobre as ambições humanas e os perigos de brincar de Deus. Apesar de tudo, a amizade entre Paulo e Barroso nunca se desfez completamente. Havia uma compreensão silenciosa entre eles, um respeito mútuo pelas escolhas difíceis que tiveram que fazer. Eles sabiam que a vida nunca voltaria a ser a mesma, mas também sabiam que haviam feito o que era necessário para proteger os outros. E assim, a história de Policial Barroso, Policial Paula, Charles e Rodrigo tornou-se uma lenda esquecida, conhecida apenas por aqueles que viveram os horrores de Vila Verde. Uma história de ambição, arrependimento e, acima de tudo, as complexas e imprevisíveis consequências de tentar controlar o incontrolável.